Nós agradecemos pela sua bondade, a sua misericórdia, que excede o nosso entendimento. Pedimos a tua bênção, que o Senhor venha trabalhar de uma forma excelente em nossas vidas, venha nos dar graça para podermos confirmar o teu santo nome na face da terra. Abençoa teu povo, teus filhos, aqueles que têm se empenhado com destreza em estar fazendo esse curso. Toma a frente de cada um de nós, ilumine o nosso entendimento, para a gente compreender, guardar e praticar a sua palavra. Nós lhe pedimos agora, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Página 31, a importância da humanidade de Jesus. Nós já falamos um pouco, nós estamos fazendo praticamente uma recapitulação, então vai ser bem breve, né? Essa importância se dá a respeito da compreensão que nós devemos ter de Jesus como homem, o lado humano de Jesus, para a gente compreender que o propósito é exatamente esse, a semente da mulher, a promessa de Gênesis é que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus teve uma vida humana, e para se provar isso, nós já falamos de muitos fatos, né? O sono, a fome, né? O sofrimento deles, ele sangrou, ele chorou, e assim sucessivamente. Então, a humanidade de Jesus se torna importante para nós para entender tanto o real cumprimento da profecia, que era em cima da semente da mulher, como também compreender o fato exatamente dele estar entre nós e conseguir vencer como homem. É lógico que a sua humanidade, quando nós falamos da humanidade de Jesus, nós falamos de uma humanidade perfeita, a mesma humanidade que Adão tinha antes de cair. Uma humanidade sem pecado algum. Então, é importante a gente frisar isso. Essa humanidade ele tinha, mesmo porque nós fazemos uma ligação entre o Adão antigo, o primeiro Adão, e esse Adão em Jesus. Esse homem em Jesus, como o primeiro homem criado, né? O primeiro caiu pela desobediência. O segundo Adão venceu pela obediência. É o que Paulo deixa descrito claro lá em Filipenses, que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, é essa a importância da gente ter a compreensão da humanidade de Jesus. Então, nós temos aí alguns versos, alguns versículos da palavra, né? Como ele providenciou o padrão, a inteligência emocional de Jesus, a maneira com que ele lidou com os problemas, com os ataques, com as perseguições, com as dificuldades humanas, né? Nos mostra que há uma possibilidade da gente chegar a um nível de inteligência emocional, como aquele teve, um nível didático, um nível de carinho, sem precisar da questão divina. Tem gente que, mesmo sendo cristão, é ruim. E tem gente não cristão que tem um coração bom. Essa é a realidade. Então, a gente sabe que esses fatores é uma questão de escolha. Dá para se escolher na vida ser ruim ou bom. É a mesma coisa da questão dos revides. Como revidar determinadas situações? É lógico que tem vezes que essa questão nos escapa. Tem um dia que você está bem, então você consegue contornar tudo o que acontece. E tem um dia que você não está bem. E esse dia, o mínimo de situação pode desencadear um rompimento numa represa de maus sentimentos. Isso porque, infelizmente, na nossa vida, nós não temos a humanidade que Jesus tinha, somos humanos, mas não como Jesus, né? Já experimentamos o pecado, já experimentamos a injustiça, experimentamos o ódio, experimentamos tanta coisa ruim que, por mais que passou, são coisas que ficam guardadas no nosso subconsciente e que, em determinado momento ou extremidade, acontece dessas coisas se revelarem. É muito bom a gente compreender. Outro fator aí, ainda na página 31, é concernente ao seu sacerdócio eterno. Para ser sacerdote, ele precisava ser representante do povo, do homem.
E como ser representante do homem sendo só Deus? Então, ele precisava ser homem. Então, a humanidade de Jesus, ela foi necessária justamente por causa disso, porque para interceder pelo povo, só sendo povo. Então, ele se fez homem exatamente para exercer o sacerdócio, não só o reino. O reino é o que nós vemos hoje. Muitos, entre aspas, que se dizem sacerdotes, apóstolos, profetas, esses camaradas hoje, o que acontece com eles? Eles vivem o reino. Aliás, eles pregam o reino, não o reino de Deus, o reino. Então, eles transformam todo mundo na igreja. Todo mundo na igreja eles transformam como príncipe. Todo mundo na igreja eles transformam como reis, como senhores. Ninguém mais é servo. Pode notar que as mensagens levam todo mundo ao mesmo nível, ao pico, às alturas, né? Não que a gente tenha uma estranheza por isso. São os últimos dias e nós vamos ver isso mesmo. Esse evangelho pregado, não do reino de Deus, mas do reino dos homens. Nós temos ouvido que transformam homens em reinos, em reis de seus próprios deleites. São seus próprios deleites, a sua própria maneira de viver e servir. Parece que tem alguém aqui, só um minuto. Parece o José, lá de Angola, tá me ligando aqui. Eu quero ver se ele está com problema para entrar na sala. A Gabi mandou um recado que não vai conseguir participar. Então, esse evangelho que hoje nós ouvimos é um evangelho que vai contra tudo aquilo que Jesus ensinou. É um evangelho que não nos ensina mais a servir. Quem aprendeu a servir com os pastores antigos, está mais tempo no evangelho, aprendeu a servir. Agora, quem não aprendeu a servir, essa última geração, nesses últimos anos, está buscando um escravo para servi-lo. Não quer servir, quer ser servido. Porque é o evangelho que nós ouvimos pregar hoje. Quando você ouve uma mensagem, vou colocar todo mundo debaixo dos teus pés, vou te exaltar, na mente das pessoas de hoje, pensa assim, que exaltar é colocar ele como senhor de todos, como senhor dos demais, como aquele que manda, como aquele que tem o comando. E esse evangelho é um evangelho contrário ao da palavra, porque o grande homem que já existiu, chamado Jesus, e nessa questão da humanidade, o nosso próprio Deus se fez servo. Se fez servo. Então, a mentalidade de qualquer cristão hoje, da maioria deles, não vamos dizer qualquer um, a maioria dos cristãos hoje é ter servos, é ser senhor, é se assenhorar das pessoas e das coisas. Quando Jesus nos ensina a ser servo, Deus está procurando servo, pessoas que tenham a sua vida e tudo que engloba o seu dia a dia a serviço de Deus. Se colocar a serviço de Deus é algo extremamente importante. É o que a igreja da atualidade não tem feito. Então, quando nós falamos de cristologia, Cristo, por que Cristo? O ungido, o enviado, o servo enviado, aquele missionário, aquele que teve a missão. E a missão dele foi aquela de vir nos servir. Jesus nos serviu e depois serviu para nós ainda o maior prêmio de uma vida, que é a salvação da nossa alma. Nos deu o maior presente. Então, esse é a grande missão, o grande tratado. Concernente à sua diária provisão da graça, a humanidade de Jesus também se torna importante. Por quê? Porque humanamente ele venceu como homem, e é através disso, para mim, que às vezes não consigo vencer, para mim, que às vezes não consigo chegar à estatura
ou seja, ao nível que deveria, ele provê para mim a sua graça, que é o favor não merecido. Então, através da sua graça, ele me justifica naquilo que eu falho, naquilo que eu erro, naquilo que eu não consigo alcançar, naquilo que eu sou limitado, a graça dele me alcança. É o que ele disse para Paulo quando orava a respeito do espinho na carne. Ele disse: a minha graça te basta. A minha graça. Ou seja, você pode se esforçar de tudo quanto é jeito, você não vai conseguir chegar lá. Mas pela minha graça, você está justificado, ela te basta. Então, eu vou te inserir aonde você não merece. Eu vou te colocar aonde você não merece estar. E aí, às vezes, a pessoa ouve uma palavra dessa, ela fecha, entre aspas, e pensa que colocar é transformar o cara num cara rico, num milionário, num empresário, num dono de uma... Não é nada disso. É inserir a gente num quadro de justificação. Nós precisamos compreender que a maioria, 98% dos ensinos de Jesus está ligado à nossa espiritualidade e não à nossa materialidade. É a nossa espiritualidade, né? É estar em paz com Deus, em contato, reconciliado com Deus através do sacrifício e da aceitação do que Cristo fez na cruz do Calvário e do seu chamamento especial, específico para cada um de nós, para a nossa alma. Então, é muito importante compreender isso. E a provisão dessa graça nos leva justamente a isso. Porque, mesmo jejuando, uma certa feita, eu disse essa frase numa sala de aula para os irmãos: se nós sairmos do cômodo da nossa sociedade, do quadro que nós estamos inserindo na sociedade, se nós deixarmos aqui, sair dessa casa, no meio do mato, e lá no meio do mato ficar durante 1 ano sem contato com seres humanos, com pessoas, e lá eu jejuar, orar e ler as escrituras, isso não me tornará uma pessoa melhor do que qualquer pessoa outra na Terra. Não me aproximará de Deus, como é a ideia que muitos têm. Pelo contrário, o que eu fui fazer no mato quando existe uma palavra dizendo ide pregar o evangelho? O que eu fui me isolar se o mundo precisa ouvir da palavra de Deus através da minha vida? Então, às vezes, a gente acha que essa questão, não que não precise, há momentos que nós necessitamos, sim, de tirar um tempo, nós e Deus, como aconteceu na vida de muitos profetas, do próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus, houve momentos que ele se separou para orar, ele e o Pai. Então, nós temos exemplo disso. Eu estou dizendo assim, que há pessoas que acreditam por viver uma vida enfiada no meio do mato, ele é mais espiritual do que A e do que B. Não, não é nada disso. Não existe nada disso, não há nada que mostre isso na palavra de Deus. O que nós vamos entender e compreender é o seguinte, é que a graça de Deus é que nos insere no quadro da intimidade. É a graça de Deus que nos insere no quadro da espiritualidade. É a graça de Deus que nos insere nas regiões celestiais onde nós devemos estar. Nós não estamos lá por mérito. Nós não somos filhos de Deus por mérito. Nós não somos instrumentos de Deus por merecimento, porque nós merecemos. Nós somos instrumentos de Deus por causa da graça de Jesus. Ele achou graça em nós. Noé não fez a arca porque havia mérito nele. A Bíblia dizia, achou Deus graça. Aos olhos de Deus, Noé achou graça. Graça é favor não merecido. A graça esteve presente desde a fundação do mundo, que fez com que Deus não matasse Adão e só o expulsasse. Isso é um retrato da graça de Deus, é uma manifestação da graça de Deus. E ainda o expulsou com uma promessa de trazê-lo novamente a si. Então, isso é graça, mais nada. Ele não deu a mesma graça a Satanás que os derrubou. Entendeu? Essa graça mostra também que Deus revela a graça dele a quem ele escolhe, a quem ele quer. Então, é muito importante isso aí. Então, nós vemos essa questão. Ele entende e nós chegamos a ele através dessa graça, né? E dessa misericórdia que pertence somente a ele, a fim de sermos socorridos em tempo de necessidade. E não estou falando de necessidade. Quando a gente lê necessidades, quando a gente lê alguma coisa assim, as pessoas já pensam logo em necessidades materiais, necessidades fisiológicas. Não. Nós estamos falando de necessidades espirituais.
toda a palavra de Deus, ela existe para reconciliar o homem espiritualmente com Deus. A questão física, Deus nos deu força, nos deu graça para trabalhar, para correr atrás, para conseguir, para obter meios, salvo engano, quando acontece de haver uma luta espiritual, uma questão de fechamento de portas pelas condições e circunstâncias da própria vida, da economia mundial, economia global, da questão até mesmo espiritual por parte do inimigo. Aí, então, Deus entra no sobrenatural. Quando há uma necessidade de uma ação espiritual, então o próprio Deus entra e tolhe meios se não houver ferramentas para Deus usar para sanar aquela necessidade. Então, Deus, aquele mesmo Deus que pode transformar pedra em pão, ele começa a trabalhar por esses meios. Né? No caso lá de Elias no deserto, não havia padaria, mas quando ele acordou, o anjo acordou ele, Deus preparou pão na cabeceira de onde ele estava deitado e também água. Então, como que foi isso aí? A Bíblia não explica como é que foi isso. Então, ele está num lugar inóspito, num lugar deserto, onde não tem condições, então Deus prepara dessa forma. Então, Deus vai fazer essa situação. Numa outra feita, ele está no ribeiro de Querite, o ribeiro seca, né? E Deus manda ele para Zarefate, então lá tem uma viúva pobre, que não tinha nem para ela, e Deus abençoa a casa dela e também abençoa a vida daquele profeta naquele momento que ele precisava. Anteriormente a isso, lá no Querite mesmo, ele bebia água do rio, e pela manhã e pela tarde, corvos traziam pão e carne para ele comer. Então, Deus vai tolhindo meios para poder sanar esses problemas. Mas quando não há uma intervenção espiritual, não há uma catástrofe ou alguma coisa anunciada, Deus, então, já nos deu saúde e força, das quais, muitas das vezes, nós desgastamos essa nossa saúde com os exercícios mentais muito fortes, com os embates interiores, e vamos perdendo a saúde. Perdeu a saúde, você perdeu tudo. Essa é uma realidade. Fisicamente falando, se você não tiver mais saúde, você não tem mais nada. E uma coisa que nós pouco cuidamos é da saúde. E os problemas da nossa saúde, eles não começam por ações externas. A maioria dos grandes e maiores problemas que afetam a humanidade são psicossomáticos. Ou seja, eles começam no interior, são problemas que levam ao câncer, levam a enfermidades terríveis de destruição, né, da vida do ser humano, da saúde do ser humano, que começa nos embates e nas lutas interiores que muitas das vezes eles têm. Que o desgaste mental automaticamente vai se manifestar no físico. Jesus não teve esse problema, também nos ensinou a fugir desses problemas ou sair desses problemas através do tipo de vida que ele teve. Quando Jesus estava muito aflito ou muito cansado de tudo que ele enfrentava durante o dia, então ele se retirava e ia orar, fortalecer o espírito, porque já não estava mais na mão dele fisicamente resolver nada. Por isso que ele sai da ceia e vai para o Getsemane, porque dali por diante ele já não tem mais domínio sobre si. No Getsemane ele está entregando a sua vida na mão de homens que vão machucá-lo, que vão humilhá-lo, que vão açoitá-lo e que vão crucificá-lo e matá-lo. Então ali já não está mais na mão dele a vida. Ele poderia tomar, porque foi isso que ele disse a Pilatos, ninguém tira a minha vida, eu a dou e torno a tomar. Ele disse aos discípulos, e disse a Pilatos, nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado pelo Pai. E também falou aos discípulos, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos e acabava com tudo isso aqui e ninguém ia me prender. Então ali ele entrega de si mesmo por conta própria e ali ele não tem mais poder sobre a sua vida e por isso que ele vai orar, porque é o caminho. Quando chega essas etapas, esses estresses extremos, é o caminho, ir para o jardim da oração, porque já não está mais no nosso domínio, não podemos fazer mais nada, tentamos de tudo, não conseguimos nada, então nós vamos orar. E após a oração também não acontece de respostas instantâneas, também não muda algumas coisas da nossa vida,
como é pregada, a oração muda tudo, é mentira, não muda tudo, não mudou a situação de Jesus, o que ele tinha que passar, ele passou, né? Como nós vemos algumas outras pessoas na Bíblia também orando e nada mudando, porque a oração não muda tudo, há um propósito, há uma soberania de Deus para cada coisa na nossa vida, há um propósito para tudo debaixo do sol. Então nós precisamos compreender que o que a oração não mudar ao meu redor, ela vai mudar em mim. Ela tem os efeitos, a Bíblia diz, a oração pode muito em seus efeitos, não é no efeito, efeitos, porque ela pode fazer efeito naquilo que eu estou pedindo para ela agir, ou se ela não fizer naquilo, ela vai fazer em mim. Se a oração não enfraqueceu a muralha, ela vai me fortalecer para derrubar a muralha. Então, ela não enfraquece a muralha, mas me fortalece para passar sobre a muralha. É assim que acontece. Ou, às vezes, ela vai enfraquecer a muralha e pôr a muralha no chão sem precisar me fortalecer. Mas, de qualquer jeito, ela vai agir. Ou fortalecendo a mim para derrubar a muralha, ou enfraquecendo a muralha para que ela caia. É assim que acontece. Então, as nossas limitações físicas, observações práticas, aqui na página 33, eu acho, 32, as observações práticas que hoje está dando para mim falar com mais 32, as observações práticas são essas, a respeito das nossas limitações físicas e corporais, certo? Que nós observamos nele também. A fraqueza física e limites que experimentamos não são pecaminosas em si mesmo ou vergonhosas, mas meramente aspecto da humanidade. Aí a tendência nossa é que nós temos que ver o que devemos fazer com aquilo que nós estamos sentindo. Nossa constituição psicológica e emocional, como nós já tratamos aqui. Nossa natureza humana, nossas funções corporais que são apropriadas, mas devem estar sujeitas à vontade de Deus. Sujeitar o nosso corpo a Deus é muito importante, e nós vemos isso em Romanos 7 e 8, né? Se nós inclinarmos a nossa humanidade, a carne, nós estamos criando um ponto de inimizade contra Deus. A inclinação à carne é inimizade contra Deus. Então, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, é o que está na Bíblia. Então, é muito importante a gente entender. A nossa natureza humana e funções corporais são apropriadas, como nós acabamos de ver. Os apetites humanos não são pecaminosos. Agora, são exacerbados dependendo do posicionamento que ele toma na nossa vida. Ok? Embora o modo no qual eles nos satisfazem possam ser. O apetite não é, mas a satisfação, a maneira com que buscamos a satisfação da nossa carne, aí sim se torna o pecado. O próprio Jesus Cristo é o modelo vivo e padrão para as nossas vidas. Devemos pensar mais nele dessa forma. Então, como homem, nós precisamos olhar para Jesus como homem para ver a nossa estatura também humana, a estatura de moralidade, espiritualidade e alcançar, crescer até chegar a sermos um varão perfeito. Que isso só é capaz de acontecer nele e através da sua graça. Então, o ensino do Novo Testamento é a posição histórica cristã com respeito à pessoa de Jesus Cristo, e que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, quanto à humanidade de Cristo, nós temos aí a questão de ministério aí na página 33. Jesus e o seu ministério. O ministério de Jesus começa após o batismo, embora anteriormente ele já havia se manifestado lá no templo com os doutores, mas o ministério oficialmente começa nos seus 30 anos ali, quando ele se encontra com João Batista e é batizado no Rio Jordão. Após ele ser batizado, então ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para poder ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele é levado por Deus, a questão ali é justamente essa. Muitas das vezes isso choca a mente de muitos, eu já havia muitos debates a respeito disso, né? A respeito de quem levou Jesus ao deserto para ser tentado. A Bíblia diz que foi o Espírito de Deus que o levou lá para ser tentado. Então, é um processo após o batismo que ele precisa passar. E ele é tentado de 3 formas, no corpo, alma e espírito. Entendeu? As 3 tentações de Jesus ali, que ele passa no deserto diretamente, tentado pelo diabo, é justamente essa questão aí, para poder automaticamente sujá-lo
ou então levá-lo ao declínio e ao abandono da sua grande missão, que é o resgate da humanidade. Essa tentação, ela não durou só ali. Aí ela perdura durante a vida de Jesus. Se nós olharmos a biografia, ela vai acontecer em vários momentos. Jesus foi tentado as mesmas coisas. Tentaram suborná-lo, tentaram tirar ele da missão, desfocá-lo e assim sucessivamente. O diabo tentou desviar Jesus da sua missão, né? Lá no deserto, né? Ordenou, pediu para que ele se lançasse de cima do pináculo, usou até o Salmo 91. O diabo usou a Bíblia para tentar Jesus, como o diabo tem usado a Bíblia para tentar muitos hoje aí. Nós vemos aí homens sendo seduzidos pelo Satanás e com versículos bíblicos, aparentemente. Então, nós encontramos essas questões se desenrolando e se desenfreando de forma terrível hoje na vida de muitos homens que estão até no pico das celebrações evangélicas aí, mas são homens que foram tentados pelo diabo dentro da própria Bíblia. Como o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus, tenta esses homens que perderam o afeto natural, não têm um pingo de sensibilidade cristã, não conhece a comunidade cristã, não reconhece a Igreja de Cristo como uma comunidade de irmãos. A palavra irmão é só um apelido, não existe mais o sentimento afetivo e espiritual de uma fraternidade messiânica, uma comunidade. Ontem à noite, eu falando com uma pessoa, eu disse a essa pessoa a respeito disso, né? A comunidade messiânica, a fraternidade cristã está falida na vida de muitas pessoas. Isso nós temos visto, já até debatemos, foi ponto de assuntos dentro da nossa matéria e das nossas matérias anteriores. Então, o diabo tentou Jesus dessa três formas. A vitória de Jesus Cristo foi dizendo, está escrito. Se hoje, irmão, nós precisássemos ver os embates dos cristãos contra o diabo, eles acham que estão vencendo o diabo fazendo helicóptero na igreja, fazendo sinal de asa delta e correndo no trenzinho da alegria. Eles acham que estão vencendo o diabo marchando e dançando espiritualmente dentro da igreja. E às vezes o que eles estão fazendo é um carnaval que o próprio diabo tem se alimentado dessas coisas que eles andam fazendo. Não que eu esteja aqui julgando, mas eu estou dizendo o seguinte: nós vencemos o diabo com a espada do Espírito. E tem muitos crentes que não têm nem o canivete de Deus. Pelo escasso conhecimento bíblico, a igreja que não tem contato com as Escrituras, não lê diariamente a palavra de Deus, não participa de uma escola bíblica dominical, de um culto de ensinamento, de estudo bíblico, não tem nenhum tipo de acesso às Escrituras, nunca leu. Tem crente que tem 20 anos de crente, nunca leu a Bíblia, nunca leu um livro sequer da Bíblia por inteiro. Então, você imagine isso. Se nós entendemos que a palavra é a espada do Espírito, nós estamos numa guerra que lutamos com a espada do Espírito. Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito. Quantos crentes poderiam vencer as tentações do diabo hoje se conhecessem as Escrituras? Quantas pessoas estariam hoje aí em pé, firmes, se conhecessem as Escrituras? Aliás, nós somos testemunho disso. Nós só estamos em pé porque conhecemos um pouco as Escrituras. Porque não estamos desviados? Por que nós não estamos aí fazendo tudo que o diabo gosta? Porque nós conhecemos um pouco das Escrituras Sagradas. A importância de conhecer, porque Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito. E tem crente que não tem condições de falar isso hoje para o diabo. Ele vai querer vencer o diabo falando em língua, pensando que gritando em línguas estranhas, o diabo tem medo. Ele pensa que vence o Satanás dançando no poder ou pulando no poder. Alguns chegam ao cúmulo de achar que vence Satanás indo para o monte todo dia. Nós vencemos Satanás conhecendo e praticando as Escrituras Sagradas.
É dessa forma que nós vencemos. A vitória de Jesus Cristo se deu, como eu já me adiantei aqui, nessa página posterior, com Jesus falando, está escrito. A vinda de Jesus Cristo e a plenitude dos tempos, finalzinho da página 35. Como se deu essa vinda? Essa vinda vem na plenitude dos tempos. O que era a plenitude dos tempos? É um tempo pleno, um tempo aonde estava marcado. Ou seja, essa vinda de Jesus ela já estava no calendário de Deus desde a fundação do mundo. O caos tinha tomado a humanidade, havia muitos cultos pagãos. Durante 400 anos do período do obscurantismo, nós vemos algumas questões que contribuíram para o berço de Cristo, para essa manifestação, nessa plenitude, em um tempo corretíssimo, tempo certo. Precisava acontecer naqueles dias, porque eram os dias, tanto que o nascimento de Jesus se dá num dia muito tremendo, né? Onde todo o povo estava subindo para Jerusalém para fazer o recenseamento, aquela coisa toda, e o nascimento de Cristo acontece justamente ali, num tempo certo, no momento certo. Deus encaixou esse dia, esse fato, esse momento, esse tempo exatamente ali. Não podia ter uma opção melhor, né? Estava se desencadeado, muitos comércios, ali era o centro, Roma estava dominando, Alexandre já tinha preparado lá atrás, o grego era uma língua comercial, já era falado por a maioria das pessoas ali, gentios de tudo quanto é lado também estavam por ali, aquela coisa toda, então foi se preparando, e durante toda a vida de Jesus, do seu nascimento até o dia da sua morte, nós vemos esse quadro, são 33 anos aproximadamente, nós vemos esse quadro se desenrolando de uma forma muito tremenda e acontecendo coisas maravilhosas, ajudando com que a propagação do que Cristo estava fazendo. Nós tínhamos ali uma humanidade doente, nós tínhamos ali pessoas doentes, os seus, que estavam veio para o que era seus, principalmente eles precisavam muito de um salvador, de alguém que viesse trazendo um conforto de verdade, as curas, os milagres que aconteciam através do ministério de Jesus, embora muito curto nesses 3 anos aproximadamente, nós vamos ver que isso veio trazendo também algo muito forte. Mas não foi os milagres que atraíram as pessoas e converteram elas, não foi. Foi justamente o toque, o olhar de Jesus, o toque de Jesus, o carinho de Jesus, a disponibilidade de Jesus de sentar com eles, comer com eles, ficar com eles, dormir com eles, falar com eles, estar se reunindo com eles. Foi isso que os atraiu até esse grande mestre. Não foram as curas e as maravilhas, porque nem todos, a maioria dos que se aproximaram de Jesus não precisaram experimentar uma cura. Não precisaram experimentar uma libertação de alguém da família. Eles foram atraídos pela palavra que Jesus, pelo carinho, pela atenção que Jesus deu, pelo amor que Jesus demonstrou, pela preocupação que Jesus demonstrou ter com ele. Não foi os milagres, as curas e as maravilhas. Isso também contribuiu, mas a grande maioria das pessoas que se entregaram a Jesus nesse tempo e nos primórdios da igreja primitiva foi justamente pelo fator dessa palavra, atenção. O testemunho dos apóstolos, da mesma forma que eles receberam de Jesus, eles se comportavam. Então, os apóstolos sentavam com as pessoas, ouviam as pessoas, comiam com as pessoas no partir do pão. Pode notar que o partir do pão, e não é a questão de dar comida, é a questão de estar presente nessa hora, de estar sentado junto, de estar compartilhando. E isso trouxe as pessoas para a presença de Deus e foram alcançados pela graça. Deus, a Bíblia diz que todo dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Não era todos que ele trazia, mas ele trazia aqueles que haviam de ser salvos.
através desse bom testemunho, dessa boa prática, o partir do pão, o falar da palavra de Deus, o sentar à mesa junto, a olhar nos olhos, ao carinho. Hoje nós queremos abraçar as pessoas sem olhar nos olhos delas, nós queremos alcançar as pessoas sem pegar nas mãos delas. Nós temos pastores que dirigem a igreja que não passam pelo meio da nave da igreja, que não pegam na mão de seus membros. Isso é muito ruim. Sem falar nome de igreja, para que não fique uma coisa ruim, mas nós vemos isso aí. Pessoas artistas hoje do Evangelho. E foi o que Cristo, o modo carinhoso com que Jesus tratava as pessoas, o modo carinhoso com que ele se comportava e como ele se importava, haja vista o que acontece lá na primeira repartição dos pães. Quando nós olhamos para aquela passagem, nós vamos compreender que os discípulos estão preocupados, que as pessoas estão com fome, e Jesus disse: ninguém vai embora sem comer, para que eles não desmaiem no caminho. Olha a preocupação de Jesus, né? Então, isso tocou mais aos seres humanos do que qualquer outra coisa. E a igreja precisa voltar a compreender isso, né? Por isso que João, o apóstolo amado, escreveu: filhinhos, não amemos de palavras, mas por gestos, amemos por notoriedade, vamos mostrar nossa presença, vamos de verdade abraçar as causas, e assim foi o crescimento maravilhoso da igreja, que se perdeu ao longo dos anos devido ao egoísmo do homem. Então, vai se distanciando, ficando egoísta, e assim vai se perdendo. A Bíblia revela que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Esse tempo pleno foi cercado de algumas coisas que está aqui na próxima página, né? A derrocada das religiões pagãs, né? Que elas haviam se perdido também, porque a mentira não pode sustentar por muito tempo, a criação de um povo, né? O povo israelita, mesmo debaixo do cativeiro romano, a preparação do povo israelita para isso. Deus preparou eles como uma época de muito sofrimento, sem esperança alguma. Então, para aqueles que habitavam nas regiões da sombra da morte, nasceu a luz. Lembra lá de Isaías, a profecia de Isaías? Eles viram uma luz no fundo do túnel, como usar esse ditado aí que as pessoas... Eles viram, né, para aqueles que estavam assentados ali esperando a escuridão, veio a luz, que é essa plenitude do tempo. A existência de uma lei civil que abrangia todo o Império Romano, essa lei, que nós acabamos de falar anteriormente, a existência de uma língua conhecida em todo o Império Romano, então o grego, né, passou a ser uma língua que era conhecida. Então, Jesus não veio em um tempo qualquer, é essa a plenitude do tempo. Então, tudo isso foi usado para mostrar para nós que era verdadeiramente o tempo de Cristo vir e se manifestar. A derrocada das religiões pagãs, aí eu vou explicando, né? Nós vamos ver, sem muito esforço, que a qualidade da vida espiritual dos gentios era uma derrocada. Causou a entrega de Canaã ao povo israelita. Aí nós vemos as guerras, os princípios, as quebras, as brigaiadas por causa das religiões, e assim sucessivamente. A criação desse povo, que vai falando aí embaixo como que se deu, né, foi criado por Deus a partir do patriarca Abraão, e aí nós vamos ver a questão da genealogia, que esse povo, toda a luta que esse povo passou, os cativeiros anteriores, né, que deveriam ter servido de lição, mas esse povo não aprendeu nunca, né, e até hoje. Porém, é um povo de Deus, é um povo amado por Deus, é um povo que Deus tem um compromisso com eles, e eles também têm um compromisso com Deus a modo deles, mas tem. Então, é o povo de Deus, é um povo que deve ser amado e respeitado por nós que conhecemos a Deus e que servimos ao Senhor. Nós não praticamos o judaísmo, mas amamos os judeus, amamos a Israel, porque Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Entendeu? Eles são os filhos de Jacó, exceto José e Levi, né? Que eles formaram, com exceção, é lógico, de José e Levi, com exceção de José e Levi, eles formaram as 12 tribos de Israel.
Então, nós vemos uma estrutura nas 12 tribos que ela é desfeita em algum tempo. Esse desfazer dessas tribos acontece justamente pelo fato da exclusão de Dan e assim sucessivamente. Em lugar de José e da tribo de Levi, Deus colocou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Esses entram na tribo de Levi. E em várias passagens da Bíblia, nos fala nos israelitas, a preparação desse povo se deu através da lei, através dos profetas e através do cativeiro babilônico. Nós vamos encontrar isso aí. A preparação desse povo também se deu através da lei por causa dos meios usados por Deus para a preparação desse povo, né? Para a vinda de Jesus Cristo. Também se deu através dos profetas, porque aí houve a anunciação dos profetas a respeito dessa vinda maravilhosa, e o cativeiro babilônico, né? Que foi outro meio pelo qual Deus preparou o povo israelita, que agora é o povo judeu, para essa vinda maravilhosa e plena de Jesus. A derrocada da idolatria entre o povo judeu, né? O povo israelita caiu muitas das vezes na idolatria, foi o pecado que eles cometeram. Constantemente nós vemos isso acontecer no meio desse povo. E Deus citava a respeito dos ídolos, né? Lá em Ezequiel 14, do 1 ao 11, Deus falou a respeito disso já em cativeiro. Então, mostra que eles tinham, mesmo dentro da luta lá no cativeiro babilônico, às vezes eles se abraçavam com os deuses dos seus dos seus senhores que eles escravizavam, né, dos seus carrascos. O povo judeu mudou seus hábitos, que a princípio era essencialmente agrícola e pastoral, passou a ser também um povo de mercado, um povo comercial, né? Por causa dessa questão das diásporas, do espalhamento, né, desse povo pela face da terra. Então, eles passaram a ter o hábito de negócios, negociar trocas e assim sucessivamente. Nós vemos, por exemplo, que a princípio o povo judeu era um povo da agricultura e pastoral, eram as duas profissões que dominavam. E agora, então, eles estão vivenciando uma vida que eles precisam aprender a negociar. Daí nós temos algumas histórias que se desenrolam ao longo dos anos, nascem os banqueiros de companhia limitada, a mordomia cristã, que nós aprendemos posteriormente. Até hoje, todos conhecem o poderio capitalista do povo judeu, um povo que não perde para ninguém em negociação. A existência de uma lei civil que abrangia todo o Império Romano, então havia uma lei, certo, que unificava o Império, e essa lei pegava todo o povo escravizado por eles, os exilados, né? E fazia com que também isso aí foi uma grande colaboração para a vinda de Cristo nesse tempo. A ordem mantida em todo esse império não era apenas pela força, mas também através dos benefícios que era prometido uma moeda de troca, né? Impostos altíssimos cobrados, e aí vinha o retorno, né? E pela implantação da Pax Romana, né? A qual, sob a tutela de uma única lei, praticamente aboliu toda e qualquer guerra entre os povos sob o domínio de Roma. Então, não havia guerra, essa paz romana, entre aspas, deixava o povo bem à vontade, o povo voltado a uma vida de guerra, tinha um momento de descanso, de paz, entre aspas. A existência de uma língua conhecida por todo o Império Romano, né? Então, o grego passou a ser uma língua comercial, né? E o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, justamente por isso que era uma língua também que a maioria dos comerciantes, todas as pessoas que estavam ali conheciam. Os nomes de Jesus Cristo, Messias e seu significado. O nome de Jesus. A palavra Jesus é nome próprio, significa Deus é Salvador. O nome. Deus é Salvador. Quase se deriva de Josué, Deus é a salvação, e assim sucessivamente. De certa forma, é sinônimo de Emanuel, Deus conosco. O nome Cristo é uma palavra grega referente à hebraica, Messias, significa ungido. Então, Cristo é ungido, Jesus, Deus é o Salvador. O Salvador ungido.
o Salvador enviado, porque ele é o Messias, né? A palavra hebraica Meshiach. Quando tem H no final da palavra hebraica, se lê com som de R, Meshiach, a qual, como já vimos, significa ungido, certo? Segundo o Concílio Dicionário de Teologia Cristã, Messias significa literalmente ungido. Segundo o Novo Aurélio, aí vem a palavra Messias. Então, a nomenclatura, nós vamos parar muito tempo aqui, já estamos quase chegando ao final dessa aula também, a respeito disso aí. Vamos lembrar que essa unção vem também através da questão da pessoa do Espírito Santo, e aí nós temos uma gama de situações. Na nomenclatura, nós não temos muita coisa a se falar. Nós entendemos que a questão de Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, Jesus o ungido, é o nosso Senhor, né? E cumpriu a missão com perfeição, tanto do seu 100% homem, como 100% Deus. O seu reino não é desse mundo, ele veio anunciar esse reino, né? O evangelho do reino. Se o reino de Jesus fosse apenas desse mundo, como poderia falar da salvação eterna, né? A humanidade? Outros nomes referentes a Jesus Cristo é Filho do Homem, Filho de Deus, Senhor, Salvador, Redentor, Bom Pastor, Verbo, Emanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí nós temos tudo. O tríplice ministério de Jesus Cristo. Aí nós temos aí um ministério triplo, certo? O que significa um ministério? Cargo, incumbência, cargo, função, profissão e tal. Jesus Cristo exerce um ministério tríplice, profeta, sacerdote e rei. Ele é rei, profeta e sacerdote. Nós vamos ver isso na vida de Jesus. Não há nem como entrar profundamente nisso, porque nós vimos, isso está muito claro, é óbvio, nós vimos isso em Jesus. Nós vimos Jesus como profeta, como rei e como sacerdote. Ele intercedeu como rei, mostrando seu reinado, seu poder, sua força, sua autoridade, né? Como profeta, falou tanto cumprindo as profecias do Antigo Testamento, como falando de coisas nos seus dias. A mulher samaritana disse, vejo que é profeta, a mulher do povo de Samaria, né? Vejo que é profeta. E muitos entenderam. E quando houve o censo, Jesus perguntou a quem que os homens estão dizendo que citaram primeiro os profetas. Alguns estão dizendo só o profeta Elias, ou João Batista, o profeta. Então, sempre foi visto e reconhecido como profeta, até mesmo por aqueles, pelos seus algozes. Jesus Cristo, como profeta, né, ele tinha o seu encargo de fazer o homem conhecer a vontade de Deus. Como profeta, ele foi profetizado por Moisés. Considerou-se profeta, como algumas passagens, foi reconhecido e tratado como profeta pela mulher samaritana, né? Foi conhecido, considerado profeta pelo povo. O próprio povo, muitas vezes, achou esse um profeta. Jesus Cristo foi reconhecido e considerado como profeta pelos 2 discípulos do caminho de Emaús, certo? Foi, por excelência, o profeta de Deus, como está em Hebreus 1:1. Iniciou seu ministério no dia de sábado, numa sinagoga em Nazaré. Jesus Cristo leu no livro o rolo do profeta Isaías. Jesus Cristo dizia, eu vos digo, entre muitas outras passagens. Então, essa questão nos revela ele como profeta. Através do seu ensinamento, através da predição dos eventos futuros, que ele mesmo preveu, até mesmo a respeito da sua morte, ao ser preso, morre e ao terceiro dia ressuscita. Isso aí são o ministério profético de Jesus, né? Através de milagres, Jesus Cristo, como sacerdote, então ele tinha como ministério oficial o encargo de apresentar o homem e seus pecados a Deus. Então, várias vezes nós vemos Jesus intercedendo pelos homens, intercedendo pelas pessoas e apresentando, se colocando. Ele, o que o sacerdote fazia? Qual o ofício do sacerdote? Apresentar um sacrifício a Deus pelo pecado do homem. E Jesus se ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus pelo pecado da humanidade. Então, nós vamos ver isso em Hebreus 9:22. E intercede, porque esse também é um ofício do sacerdote. Número 6:22-27. Até hoje ele intercede. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, é essa questão sacerdotal de Jesus. O ministério sacerdotal de Jesus, porque ele é o nosso sacrifício, outras passagens, e aí eu tenho várias passagens bíblicas que eu coloquei aí na página 50. Então, nós vemos aí várias passagens bíblicas, que é importante até depois a irmã ler, os irmãos que tiverem acesso a esse vídeo, lerem a respeito disso. Inclusive, deixa eu aproveitar e falar
Os irmãos que não justificaram hoje a falta que eu avisei até anteriormente, nós teríamos uma conversa hoje, os irmãos que não justificaram, automaticamente, se não se justificarem ainda hoje, serão desligados automaticamente, já estou avisando da aula, porque se tiver de ficar só eu e a irmã Claudete, nós ficamos, eu não tenho peso com isso, eu prego com a mesma eloquência, e hoje está sendo até maravilhoso. Até eu estou me sentindo bem na exposição do sermão e do estudo. Eu não tenho esse negócio com quantidade, não. Quando eu pedi para você, não é que eu quero ter uma sala de 30 alunos, com 50 ou 100 alunos. Isso seria bom para a minha vida financeiramente, porque Deus sabe que a gente tem atravessado o passado. Eu pensei que eu tinha um trabalho e agora eu tive que romper ontem, eu tive um dia péssimo, né? Terrível, porque toda a estrutura que eu montei, já fiz meu trabalho, já teve meu trabalho, trabalhei de graça, trabalhei muito, mas Deus sabe, fui enganado, mas é melhor ser lembrado como alguém que foi enganado do que alguém que enganou, né? Eu coloquei até uma coisa no meu status aí esses dias, é melhor você ser aquele que esperou e não recebeu do que o que prometeu e não cumpriu. Então, é muito importante isso. Então, eu já vou deixar até aqui, deixado que eu vou ouvir, irmã Claudete, você vai ver eu desligar algumas pessoas automaticamente, porque se não faz esforço para estar aqui na aula, para que a gente vai ficar perdendo, né? Esquentando cabeça. Eu não perco nada, eu já conheço um pouco, não conheço tudo, mas conheço um pouco, não sou eu que estou perdendo. E mesmo conhecendo um pouquinho que eu conheço, eu me dedico quase todos os dias, não agora todos os dias, porque eu poderia mentir dizer todos os dias, porque eu tenho vivido uma vida difícil, não tem sido todos os dias mais. Mas, aliás, todos os dias eu tenho algum tipo de contato, não como tinha com as escrituras, mas todos os dias eu tenho. Então, é muito importante isso daí. Então, a importância desse ministério de Cristo sacerdotal, para voltarmos aqui, de intercessor, é justamente isso, né? Jesus intercede por nós, porque ele é o nosso intercessor. E é bom dar uma olhada nesse versículo que coloquei aí do sacerdócio, cada um desses versículos, desse tríplice ministério de Jesus. Jesus como profeta, como sacerdote, né? E como rei. Então, faz parte do ministério sacerdotal ser intercessor. Então, Jesus, ele se intercedeu até mesmo em vida. Quando foram matar aquela mulher, apedrejar aquela mulher, intercedeu por ela, né? Então, nós vemos Jesus entrando na frente, intercedendo por muitas pessoas, e intercede por nós até hoje. E deixou até o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pode falar, irmão Claudete. Então, todos aqueles, né, novos falsos profetas que existiram na Terra, eles tiveram conhecimento à palavra de Deus ou eles se negaram até mesmo conhecer a palavra de Deus, porque é óbvio, né? É muito claro a perfeição do ministério de Jesus Cristo, não tem como negar uma coisa dessa, é uma coisa assim que quem tem um mínimo de conhecimento de leitura, ou até mesmo de quem não, até mesmo quem não sabe ler, quem escuta ou faz, até mesmo gente que tem deficiência visual, né, que tem que aprender através de Libras ou algum outro método, de qualquer forma, não tem como aquele que ouve e escuta a palavra de Deus não aceitar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e é Senhor sobre todas as coisas. Aqueles que se dizem, né, Maomé, né, Buda, todos esses aí, né, que se dizem ser alguma coisa, eles tiveram conhecimento da palavra de Deus ou eles quiseram esse título para se engrandecer a si próprio? Sim, a parte B é a verdade. Eles quiseram, arrogaram para si esses títulos para poderem se engrandecer. Todos eles, nenhuma religião no mundo nasceu por si só sem uma observação à questão de Yahvé, Jeová, de Deus. O cristianismo é a base de toda religião que existe. Pode notar que em todas elas há uma essência
de alguma questão bíblica ou do cristianismo em si. Pode notar, que é justamente isso. Você vai lá no espírita, tem alguma coisa que casa com alguma coisa da Bíblia. Vai na Umbanda, os sacrifícios, que eles cortam os animais, está lá no judaísmo antigo. E nós vamos ver, todos esses homens tiveram, mas quiseram arrogar. Parece que é o que acontece até mesmo no nosso meio cristão. Igrejas que são igrejas, mas que o homem tomou o poder e arroga para si um título, trazendo o povo para si, não como Jesus. Mas Jesus trouxe o povo para si porque ele é perfeito. Ele é Deus. O que Buda pode salvar? O que Maomé pode salvar? O que tais apóstolos hoje podem salvar? O que pastores hoje, quem eles podem salvar? Pela sua própria vida. São modelo de quê? Porque quando nós olhamos mesmo para a vida de todos esses homens, não vamos encontrar eles modelo nenhum. Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, enquanto eu estiver imitando a Cristo. Se vocês verem Cristo em mim, então me imite. Para Paulo chegar àquela estatua e dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque é o único. Qual é a referência cristã para nós? Cristo. Mas ninguém. Jesus. Esses aí, você pega, por exemplo, o Alcorão. Você lê o Alcorão, está baseado na Escritura. Na Bíblia. Você pega as filosofias budistas. Está baseado em mandamentos bíblicos das 613 mitzvah. Nós vamos ver lá. A questão filosófica, que a maioria é baseada em filosofia. Você pega um Joseph Smith, do Evangelho de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, dos Mormons, baseado na palavra, aí inventa a groselha dele, que encontrou um anjo, que o anjo levou ele, gastou a lâmina de ouro, viu João o Evangelista, e aquela... Mas é para trazer para si o povo. E esses doidos que acontecem muito nos Estados Unidos, que fazem suicídio em massa, né? A gente, o canal fechado, já assistiu esses documentários, né? Que eles trazem o povo para si. Tem que correr desse evangelho, mesmo nas nossas igrejas cristãs. Quando vê que o homem está trazendo o povo para si, é momento de correr, porque só o louco faz isso. Olha o que Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos para a igreja, e outros apóstolos também disseram: não se assenhorie do rebanho de Deus. Entenda que o rebanho não é vosso, pastores, cuidado, para não achar que é senhor do rebanho, porque o rebanho tem dono. Você é um Moisés cuidando do rebanho de Jetro. Moisés é pastor de ovelha, das ovelhas do sogro. E é o que esses pastores, esses apóstolos, esses ministros hoje precisam entender, que a igreja não é dele. A igreja tem dono. Fraca, forte, falha ou não, ela tem um dono. Então, há uma ameaça muito forte no Novo Testamento quando a gente vê esse verso lá. Não se assenhoreie do rebanho de Deus, o qual está aos vossos cuidados. Está no seu cuidado, é para cuidar. Mas não pense que é senhor, não. Que o senhor da igreja... Mesmo, sim. Até mesmo todos esses aí, né? Moisés, Josué, que entrou na Terra Prometida, Davi, né? Todos esses do Antigo Testamento, eles tiveram um conhecimento de que Deus era superior a tudo. E Deus era superior a tudo, e que eles estavam ali somente para comandar o povo, para dirigir o povo a um determinado lugar aonde Deus tinha levado o povo. Não trazer a glória para eles mesmos. Nenhum desses homens de Deus, uma hora ou outra, eles não quiseram se engrandecer, mas eles pecaram, como todos nós pecamos em todo o tempo. Nós pecamos em todo o tempo, né? Como os homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, também tiveram pecados. Mas trazer a glória para si, nenhum deles. Verdade. Verdade. Nós notamos, por exemplo, as falas de Moisés, né? O seu povo, Senhor. O seu povo. Ele nunca disse o meu povo.
Que ele sabe que o povo tem dono. Paulo sabia que a igreja tem dono. Quando nós olhamos o Apocalipse, a primeira sessão, o capítulo 1, nós olhamos Jesus no meio dos 7 caçais de ouro, que representaria as 7 igrejas da Ásia. Quando nós olhamos aquilo ali, nós vemos o quê? Nós vemos ali Pérgamo, Tiátira, olha as igrejas que eu estou falando. Uma igreja Laodiceia, com a soberba, Tiátira, tolerando Jezabel, Pérgamo, Sardes, com o nome de que vive, mas está morta. Mas como são os castiçais? Os 7 são de ouro. Não é um de ouro, um de prata, um de bronze, um de pau, um de barro, um de madeira. Não, não. Os 7 são de ouro. É Tiátira, tem problema, mas tem dono. O dono vê ela como um castiçal de ouro. Os 7 castiçais de ouro. Para Deus, ninguém ali é melhor do que ninguém, porque ele é o dono da igreja. Ele vai combater, ele vai confrontar, ele vai chamar o arrependimento, mas a igreja é dele. E é isso que muitos líderes hoje precisam voltar a lembrar, que a igreja tem dono. E o dono dela é aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário. Foi ele que disse pela primeira vez, quando não existia a palavra igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não lhe resistirão. A igreja de Jesus, que ela é diferenciada. E ela não é diferenciada pelo que ela veste, come, bebe ou deixa de fazer. Ela é diferenciada porque ela tem ele como Senhor, como Pai, como verdadeiro fundador e único Senhor e Salvador da sua alma. Irmãos, são 11h16, estamos terminando a aula agora. Começou às 10, nosso irmão José. Deus abençoe, viu, meu irmão? Eu vou mandar para o senhor depois essa aula, se o senhor conseguiu chegar só agora no final, mas assim que terminar aqui, e a irmã Claudete mandar para a minha aula, nós já mandamos para o senhor, tá? Não disponibiliza ela no grupo não, tá, Claudete? Eu vou mandar individualmente. Amém. Aí eu vou mandar para o senhor a aula, assim que terminar aqui, a irmã Claudete disponibilizando a aula, eu já mando para o senhor no PV, que só assisti ela do começo até agora. Que Deus abençoe, meus irmãos. Né? Na semana a gente vai se falando aí no grupo aí. Talvez eu mantenha essa formatação. Estou procurando aqui. Eu estou tentando entrar para Uber, para não ficar parado. Preciso fazer alguma coisa. Só está difícil aqui alugar um carro para não poder trabalhar, mas eu vou ter que fazer isso aí. E eu peço a oração de vocês. Me ajudem aí. Também estou com uns negócios do aplicativo do Venda. Mudei meu Facebook para Facebook comercial. Para mim, estou indo para cima. Preciso. 2025 é ano de vitória para nós todos. Eu creio que é ano de vitória.